Então pode ser que uma pessoa seja autista a vida toda e ela não descubra? Não saiba? É possível isso? Sim. E quais dessas questões que você falou do corpo são mais fáceis para detectar o autismo? Tá, na detecção do autismo a gente vai estar avaliando a questão, por exemplo, de contato visual. Quando eu penso em um bebezinho, esse bebê ele vai interagir com os pais, principalmente com a mãe, na hora de receber o leite, da mãe amamentar essa criança, ou na hora da fralda, para o pai ou a mãe trocar. Normalmente as crianças que têm TEA, eles não vão ter essa interação tão expandida assim com os seus pais. Então eles não vão olhar no rosto dos pais, eles não vão compartilhar com esses pais coisas do seu interesse. Por exemplo, o bebezinho, quando ele sente que ele gosta de alguma coisa, ele vai apontar para aquela coisa, ele vai olhar para aquela coisa, e aí os pais vão olhar juntos, né, para aquele objeto de interesse. Vai ter essa atenção compartilhada que a gente chama, né? E os bebês com TEA, eles não apresentam esse repertório. Eles têm muita dificuldade também de interagir como um todo. Então, por exemplo, são bebês e crianças que vão brincar mais sozinhos, que vão evitar a presença do outro. Na brincadeira, a gente consegue também identificar algumas características. Nas nossas avaliações, a gente coloca ali um tópico do brincar funcional. O que é esse brincar funcional? Eu pego um carrinho, e aí como que eu brinco com um carrinho? Eu vou colocar esse carrinho numa base e vou fazer ali movimento de trás para frente. Uma criança com TEA, ela não vai ter essa funcionalidade no brincar. Então, normalmente, ela vai estar prestando atenção na roda desse carrinho, ou ela vai enfileirar esse carrinho, ou ela vai pegar os brinquedos dela e separar os brinquedos por cores. Tudo isso são características que a gente consegue observar na infância. Então, por isso que a criança, quando ela vai brincar com algum brinquedo da criança autista, ela não usa do jeito que é normal de usar. Sim. Porque o foco dela vai estar em outra coisa. Então, por exemplo, eles gostam muito de formas geométricas, coisas redondas, ficam reparando, por exemplo, em ventiladores, e aí perdem o tempo com aquilo. Cores também podem chamar a atenção, luz, a intensidade dessa luz, tudo isso pode estar chamando a atenção dessa pessoa com TEA. Infelizmente, hoje em dia, existe o preconceito, né? Mas só que como é que se trata esse preconceito hoje em dia com o autismo? E se a criança que tem autismo, se alguém comete algum bullying com ela, algum preconceito, ela se importa com esse tipo de coisa ou ela não Ela não liga? A pessoa com autismo, normalmente, ela não vai ter uma noção tão grande assim do que acontece, tá, com ela. Principalmente quando a gente pensa nos níveis de suporte. Então, por exemplo, se essa criança com TEA, ela tá no nível de suporte 3 e ela tá dentro de uma escola e ela passa por uma situação de bullying, ela não vai ter uma noção de que aquilo ali tá machucando ela, né, de alguma forma.